seria uma palavra de incentivo, seria uma palavra para acrescentar a minha fé e a tua fé. Eu creio que todos que estão aqui, até aqueles que não chegaram, gostaria muito de ter esta palavra, porque é uma palavra linda e maravilhosa. Mas não prosperará, mas também não está isentando, né? Que essa palavra não vai acontecer. Então, o que é uma palavra que vem a ser, vamos dizer assim, ferramenta preparada. Outros dizem palavra, ferramenta forjada, arma forjada em outra tradução. Preparada quer dizer que vai ser preparado. Não está preparando, vai ser. Porque quando eu estou aguardando alguém na minha casa, eu vou preparar um bolo, um café para servir para alguém que vai chegar. Eu vou preparar, não está pronto, vou fazer ainda, né? E aqui disse assim: toda ferramenta preparada contra ti. Já estava preparado ali. Mas o nosso Deus é aquele que cuida de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando o inimigo das nossas almas está forjando alguma coisa, preparando alguma coisa contra nós. Ele sabe quando nós estamos deslizando e que estamos quase que fraquejando no meio do caminho. Ele sabe. Mas Ele não sabe só no momento que nós estamos assim, mas quando ainda vai acontecer, Ele já sabe. O amanhã, o mês que vem, o ano que vem, quem sabe, Ele sabe tudo. Ele é o Deus todo-poderoso, soberano, que está acima de tudo. E o Senhor, Ele cuida de uma forma grande e maravilhosa. O nosso irmão que já me antecedeu na leitura oficial, ele citou algo que já estava aqui anotado de Daniel. Foi só uma confirmação, irmão. Porque quando nós colocamos em nosso coração, quando Deus tira alguém, quando Deus chama alguém. Eu estava me arrumando agora para vir para a igreja e as minhas lágrimas estavam descendo. Sabe por quê? Porque uma família que eu aprendi a amar muito ali na cidade de Jacobitã, a mãe estava grávida, já havia acontecido uns abortos antes, estava uma gestação muito de risco. Ela estava fazendo tratamento aqui no HC. E agora entrando para o 7º mês, ela passou mal na terça-feira de manhã e foi a conta de chegar aqui no HU e o neném nasceu. Mas muito pequenino, 38 centímetros e 1,240 kg. E agora à tarde, à noite agora, eu estava me arrumando e as lágrimas descendo, porque me mandaram uma mensagem, mandaram a foto daquele pequenino, tão pequenininho, com o olho tampado ali naqueles aparelhos. E o pai mandou uma mensagem assim: estamos saindo daqui, estamos indo embora, porque a Suelen, a mãe, estava de alta e o pequenino ficou, que não tem condições ainda de sobreviver sem o aparelho, o pulmão não estava pronto, não tem peso suficiente. E eu senti a dor daquela mãe, mas também lembrei da palavra do pai, quando aquela criança nasceu, eles acabaram de internar e não tinha nenhum médico, nenhuma enfermeira na enfermaria ainda. E o neném nasceu e ela falou assim: me ajuda, que o Gabriel nasceu. E ela olhou para aquilo e disse assim: ai, lembra da outra que nasceu e morreu, ele não vai sobreviver. E o pai disse: amor, não. Aquela não tinha promessa, esse tem promessa de Deus. E eu fiquei meditando esse tem promessa de Deus, sempre eu estou meditando. E quando eu vejo alguém, uma mãe em fase de gestação, e Deus usando alguém para falar assim: é alguém que eu estou chamando desde o ventre, eu começo a ficar preocupada. E começo a orar por aquela mãe, porque alguém que tem promessa de Deus, que é chamado desde o ventre, ele vai ter sempre alguma coisa, vai ter sempre uma ferramenta preparada para tirar do caminho, vai ter sempre alguma coisa para desviar do caminho. E lá está o Gabriel,
tão pequenina. Agora eu me sentia a dor da mãe, né, de deixar uma criança aqui em Londrina, lá no HU, tão pequenino, embora 60 quilômetros, né? Então eu me sentia assim, como se fosse eu saindo daquele hospital e as lágrimas descendo. Porque a Bíblia diz que é para a gente se alegrar com quem se alegra, também chorar com quem os que choram, né? Então eu fiquei orando para aquele pai e aquela mãe. Mas é bem dessa forma que acontece. Deus vai dar vida, Deus vai fazer crescer, vai desenvolver, vai ser uma bênção. Mas já está passando por dificuldade, porque tem uma promessa, um chamado de Deus desde o ventre. E muitos não observam isso, às vezes não param para pensar. Ai, Deus fez uma promessa, eu estou tranquilo, eu estou gerando aqui uma criança, um menino, uma menina, que vai ser uma bênção. Mas primeiro, pai, mãe e avó que está aqui, ora, coloca o joelho no chão, porque vai ter alguma coisa no meio do caminho para tirar, para desviar. E vai dar muito trabalho se não tiver alguém escorando na oração, no ensinamento da palavra. Porque as coisas do céu é maravilhosa, é prazeroso, mas é difícil aqui. Jesus não deu para nós uma vida de mar de rosa. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci, vós também vai vencer. Ele disse para Josué, Josué, esforça-te, tão somente esforça, Josué, eu te ajudo, mas faça a tua parte. Como Daniel também. Daniel cresceu, Daniel foi ensinado, você precisa ser diferente, você é de um povo diferente, você não é assim como o mundo, você é diferente, você tem um chamado, você é escolhido, você cresce, precisa ser diferente. E Daniel foi tirado de lá. Daniel veio para a Babilônia, não foi preso entre grades de ferro, não, foi para um banquete. Ele tinha ali todas aquelas coisas boas para ele se alimentar, para ele beber. Ele tinha vinho, ele tinha tudo. Mas Daniel, ele tinha colocado no seu coração algo diferente. Eu não quero me contaminar. Eu não posso me contaminar. Eu faço parte de um povo diferente. O povo que vai morar no céu. E aí começou uma ferramenta sendo preparada para Daniel. Nós precisamos achar alguma coisa em Daniel. Mas Daniel já entrou, dá uma demanda com o servente do rei. Eu não quero comer isso. Tem como você me dar só legume? O servente, moço, o que eu vou fazer? Eu estou mandado pelo rei. Se eu desobedecer ele, eu posso dar minha cabeça, né, para ser cortada. Eu posso morrer, o que eu faço? Não, é só 3 anos, Daniel. Só 3 anos você vai ficar aí. Pode comer, Daniel. 3 anos passa rápido. Não, eu não quero, eu não posso. O vinho ia alegrar Daniel. Daniel poderia sair do seu normal, poderia desejar algo diferente, porque ele já estava fora de si, né? As carnes sacrificadas a ídolo. Daniel, ele tinha um espírito tão excelente que ele tinha um discernimento de Deus para a sua vida. E Daniel então começa a negociar com aquele servente. Não, eu não posso. Me dá só 10 dias então. 10 dias. Não, você vai ficar descaído, você vai emagrecer, todo mundo vai se alimentar de tudo, você vai comer só legume, Daniel. Você vai ficar com o semblante abatido, você vai ficar mais magro. Não, vamos fazer um negócio. Me dá só 10 dias para mim. Porque ele tinha um contato com o Deus Todo-Poderoso. Ele tinha uma comunhão com o Deus que tudo pode. E ele sabia como ele sair de todas as situações que cercava Daniel. Cercava de uma forma tão assim, tão sutil. Mas ele era sábio. Ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha algo de Deus na sua vida, para ele se livrar de todas aquelas coisas. E nós, irmãos, hoje não é diferente. A luta vem. Ela não vai prosperar,
Porque você vê aqui no capítulo 1 de Daniel, Daniel negociando, Daniel saindo daquela situação, Daniel orando, Daniel jejuando e Daniel com aquele propósito com o nosso Deus. Mas procuraram alguma coisa em Daniel. Porque sempre a nossa vida, ela é mais vigiada, mais olhada do que tudo. Na rua que nós mora, aonde nós vai, o que nós faz, o que nós fala, a maneira que nós anda. A nossa vida é como se fosse uma carta aberta passando de mão em mão. E isso faziam também, porque fizeram com Daniel. Nós precisamos achar alguma coisa nesse moço, porque não é possível, esse moço com essa sabedoria, com tudo isso, não, precisamos castigar Daniel. Então vamos preparar uma ferramenta, né, forjada, preparada para ver se nós conseguimos destruir a vida dele. Mas Daniel era tão fiel a Deus, tão fiel, que Daniel ele podia saber de tudo, ele tinha saída para tudo também, porque Deus ele era poderoso na vida de Daniel. E com nós, irmãos, não é diferente. Não é, se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor, nós tiver contato com o nosso Deus, Ele nos orienta de tudo, Ele avisa tudo. Em Amós capítulo 3, se não me engano, versículo acho que 7, fala que o Senhor não faz nada que antes Ele não use os seus profetas, seus vasos e avisa. Tudo que Deus vai fazer, Ele comunica aos seus servos, seus filhos, Ele avisa. Ou Ele avisa por intermédio de profeta, ou Ele avisa por sonho, ou por revelação, alguma coisa Deus revela. Deus não deixa nós inocentes. A mesma coisa que Ele fazia com Daniel, Ele faz com nós. E eu sei que Deus faz isso, porque quantas coisas Deus já me mostrou. Até dos meus próprios filhos, quando era adolescente, que faziam uma coisa errada, mentia para mim, Deus me mostrava em sonho que não era nada daquilo que ele estava falando. O Samuel meu chegava a ter medo, ele chegava para os primos dele e falava assim: eu tenho tanto medo, sabe, de ficar por aqui assim, porque olha, vou falar para você uma coisa, viu, não dá para fazer nada escondido da minha mãe, porque Deus mostra tudo para ela. Quando eu chego lá, ela fala tudo para mim o que eu fiz, e eu não falei nada, eu estou tão longe. Então, mas eu falo assim, tinha medo, mas não tinha vergonha, né? Praticava do mesmo jeito. Mas Deus, Ele mostra, irmã, Deus não deixa a gente enganado, não. E Deus faz, o Deus de Daniel é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que cuida da sua igreja, é o mesmo Deus que cuida da tua vida, é o mesmo Deus que cuida da nossa família. Algo tão minado pelo inimigo ultimamente, mas Deus está no controle, cuidando de tudo, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Você vê toda a trajetória de Daniel, você vê que chega um ponto que eles falam assim: nós precisamos achar falha, mas ele não tem. Nós não conseguimos encontrar falha nesse homem, nesse jovem. Mas tem algo que ele ora muito, né? Ele fica lá orando. Então nós vamos fazer um contrato aí, e vamos fazer um combinado, para ver se esse homem para de orar, porque ele não para. E Daniel não era uma pessoa desocupada, Daniel trabalhava muito, mas mesmo assim ele orava a Deus 3 vezes no dia. Chega um ponto que tem que o rei assinar um edito, porque Daniel não vai prostrar perante o seu Deus, o rei. Daniel não quer se curvar. Vamos fazer alguma coisa, é por aí que nós temos que pegar Daniel. Nós vamos fazer alguma coisa, vamos tirar, vamos falar que se ele não vai poder orar. Ele vai ter que deixar de orar. 30 dias ele vai ter que parar de fazer essas orações dele. E se ele não quiser, pelo menos ele tem que adorar a estátua. Mas se ele não quiser também orar o Deus dele, também ele não vai poder, não. Mas Daniel, ele não tinha medo. Daniel tinha uma confiança, uma fidelidade tão grande com Deus, que mesmo sabendo que estava assinada aquela escritura, que se ele orasse, ele ia ser lançado na cova dos leões, Daniel continua orando. E eu admiro essa situação de Daniel neste momento, porque, meu Deus do céu, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de tanta sensibilidade, né?
Um povo tão sensível, que se falar qualquer coisa já está tudo bicudo, está tudo triste, está tudo muito, eu já não quero mais, eu vou parar, eu já parei, eu não quero, não suporto. Meu Deus, Daniel sabia que ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele vai para a casa dele com a janela aberta para o lado de Jerusalém. 3 vezes ele dobra o joelho e vai orar. E por certo orava alto, né? Porque o povo estava cuidando, estava sondando, tinha os espiões para sondar. Mas ele está lá orando. Ele está lá orando. Então tudo que Daniel fez naquela trajetória, no capítulo 1, lá no capítulo 6, você vai encontrar Daniel sendo lançado na cova. Mas o que acontece com Daniel? O rei jejuma a favor de Daniel. O mesmo rei que assinou a escritura, assinou o edito para jogar Daniel na cova dos leões, quando ele soube que jogou Daniel, ele faz jejum em favor de Daniel. Ele não come, ele não dorme, ele não ouve música, porque ele se entristeceu de uma forma, aí virou o cativeiro. Daniel que orava, Daniel que jejuava, então agora é o rei, com toda a sua ignorância, com toda a sua maneira de ser, de se prostrar perante o Deus com D minúsculo, ele vai jejuar em favor de Daniel. Porque aí sim, a ferramenta, a arma não prosperará. Ela foi até uma certa altura, mas quando chega no ponto, Deus não livra nós da tristeza, da aflição, da luta, da dificuldade, mas Ele passa conosco, porque o mesmo Deus que Daniel caiu na cova, os leões não fizeram nada, esse Deus é que cuida do povo dele da igreja hoje. O leão faminto, mas Daniel era tão fiel a Deus que ele não tinha cheiro de carne. O leão achou que estava caindo outra coisa lá na cova, né? Porque não era carne. Ele não fez nada para Daniel. Nada. Deus cuida de Daniel de uma forma tão especial. Deus cuidou dele, que quando o rei chega no outro dia de manhã e fala, porventura, o seu Deus te livrou, Daniel? Daniel responde de lá. Tira Daniel e joga aqueles que armaram a ferramenta, jogam os espião, jogam aqueles que estavam atrás para destruir. E diz a palavra de Deus que antes que esses homens chegaram, e foi lançado ainda as mulheres e os filhos também, não foi só um não, os leões devoraram, destruíram antes que chegasse no fundo da cova. Olha a diferença de quem serve a Deus. Olha a diferença de quem é fiel a Deus. Procura ser fiel, irmão, porque nós não conseguimos. Nós não temos essa fidelidade de Daniel. É aquilo que eu falo, qualquer coisa nós já entristece, qualquer coisa nós já fica assim, meio que, afastado, já não quer mais, e a palavra de Deus que é servir ao Senhor com alegria, e como nós vai servir o Senhor com o coração triste, abatido, que jeito? Então nós não conseguimos fazer o que Daniel fazia. Daniel, ele estava sempre firme, com o propósito de buscar o Senhor, de adorar o Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós nos dias que nós passamos, dias difíceis, dias de dificuldade, porque nós temos os nossos dias maus. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal, porque nós temos os momentos maus da nossa vida. Porque senão, irmãos, nós começamos a querer pegar o anjo com as mãos e não vai dar certo. Então Deus faz assim, né? É uma roda, eu falo que é uma roda gigante a vida do cristão. A hora que ele está lá em cima, lá espiritualmente, de repente ele está lá embaixo. Para reconhecer que a glória não é dele, não é minha, é só do Senhor. Então tem que começar de baixo de novo para subir. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas o exaltado, Deus se abate.
Ele vai ficar na roda gigante, ele vai descer lá embaixo de novo, para começar a sentir que Deus é poderoso e que nós é pó. Nós não serve para nada se não fosse a misericórdia do Senhor, se não é a graça do Senhor sobre a nossa vida. Na vida de Daniel, nós não alcançaria nada. E somos falhos, somos limitados, mas o poder de Deus, o amor de Deus para conosco é tão grande, é tão maravilhoso, que nós não temos palavra para expressar. O meu vocabulário é pequeno demais. Então não vale a pena entristecer por pouca coisa, não, igreja. Não vale a pena ficar sofrendo por alguma coisa que vem como se fosse uma ferramenta forjada, preparada para destruir a tua vida. Siga em frente. Os dias é mau, mas o Senhor está no comando. Os momentos é difícil. Senhor, eu estou aqui. Senhor, segura nas minhas mãos e me ajuda. Porque nós muitas vezes não conseguimos caminhar sozinho, mas o Senhor é aquele que cuida, é aquele que fala: esforça-te que eu te ajudo. É aquele que ajudou Josué. Ele está contigo, está comigo, e ele está fazendo aquilo que é a vontade dele. Mas a vontade dele não é a nossa, não é a minha, irmãos. Eu quero é hoje, eu quero ontem, mas o Senhor fala: não, espera mais um pouquinho. O Senhor conhece a nossa limitação. Ele sabe de que forma Ele tem que trabalhar em nossa vida. Às vezes demora um pouco e nós não conseguimos discernir isso, e nós ficamos ansiosos, e a ansiedade, ela atrapalha o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é sensível, Ele não consegue trabalhar na ansiedade. Então por isso que fica difícil. Mas se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, deleitar nele, Ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Mas muitas vezes depende de nós, de tanta renúncia, né? Nós precisamos negar nós mesmos, né? Jesus disse lá em Lucas capítulo 9 versículo 23, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós precisamos negar nós mesmos, a nossa velha natureza, a nossa ansiedade. Precisamos fazer. Ainda ontem eu conversava com a irmã Elise e falava que estudo é muita coisa, ler, estudar é bom, mas nós não conseguimos às vezes, irmãs, colocar alguma coisa de boca abaixo para mudar alguém. Não, é nós mesmos que precisamos mudar. Assim que você ouve uma mensagem, faça reflexão daquela mensagem e faça uma reflexão de si mesmo, de mim mesmo, para ver se as minhas atitudes estão de acordo com aquilo que eu aprendi, com a palavra de Deus. Que eu ouço a palavra, eu leio a palavra, mas as minhas atitudes precisam também estar de acordo com a palavra. E isso é eu que preciso me cuidar. É eu que preciso me policiar, é eu que preciso negar eu mesma, porque a minha natureza, ela vai pender para um lado diferente, ela vai tentar desviar o meu caminho, mas eu preciso de renúncia da minha vida. A minha carne vai tentar levar eu para um outro lado, para um outro caminho. Eu preciso sempre, como se todos os dias, fazer uma reflexão de mim mesmo, dentro de mim. Senhor, essa atitude está de acordo com a tua vontade? Senhor, eu fiz isso, não deu certo, me ajuda. Eu não quero fazer mais, não posso fazer mais. Aquilo que eu pratiquei não deu certo, não foi bom, não deu fruto. Eu quero mudar, Senhor, me ajuda. Porque nós viemos de naturezas fortes, né? O salmista diz que em pecado fui gerado. Então nós já vem de uma descendência. Mas o Espírito Santo do Senhor, que Jesus disse: eu não vou deixar-vos órfãos, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E esse Consolador é aquele que está aqui. É aquele Consolador que quando você fala com o Pai, você ouve alguma coisa. É o Consolador, é o Espírito Santo que está te orientando. É o Espírito Santo que está ensinando o caminho, que fala: não, filho, por aqui não, é por aqui, vamos por aqui. É esse Espírito Santo, que graças a Deus nós temos Ele para cuidar de nós.
Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para interceder ao Pai com gemido inexprimível a nosso favor, porque muitas vezes não sabemos nem falar, não sabemos nem orar, não sabemos nem pedir. Às vezes até sabemos mais é murmurar, né? Isso aí nós sabemos, isso aí nós sabemos reclamar, mas não sabemos pedir. O Espírito Santo é que faz, né, essa intercessão diante do Pai. Ô Senhor, perdoa lá, porque, né, o Senhor está vendo, às vezes está expressando assim, mas não é esse o desejo do coração. Pai, entenda, vai lá, Pai, entenda. E aí o Pai vai, né, nos ajudando, nos abençoando, nos aperfeiçoando nesta caminhada, e aí nós vamos alcançar o céu de glória. Não desanima, irmãos, não desanima, ainda que o vento se levanta, ainda que aconteça alguma coisa, ainda que você decepciona, ainda que venha coisas para te entristecer, saiba que não vai prosperar. Vai acontecer, mas não vai ser frutífero, porque Deus vai entrar com providência. E se Ele não tirar, Ele vai passar conosco naquela dificuldade, Ele vai passar no momento difícil, Ele vai estar conosco, vai nos dar força. Quando nós atravessamos do outro lado, fala: Senhor, como que eu consegui? Eu imaginei que eu não ia conseguir, porque foi tão difícil, mas ainda nós canta o hino da vitória lá na frente, porque o Senhor é poderoso, Ele vai cuidando de todos os detalhes da nossa vida, cuida da nossa família, cuida da igreja, e é isso que o Espírito Santo do Senhor está fazendo conosco. Trouxe nós aqui nesta noite, para nós aprendermos um pouquinho mais com a sua palavra, para nós agradecer a Ele, para nós revestirmos das armaduras de Deus a cada dia, a cada momento, como disse em Efésios capítulo 6, versículo 10, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Porque o dia mau nós não vai ficar livre dele, nós vai ter. Mas como Deus foi com Daniel, como Deus livrou Daniel da boca dos leões, como Deus fez um rei incrédulo jejuar a favor do servo de Deus, Deus vai mover céu e terra em teu favor. E eu sei que Ele tem feito coisas grandes na tua vida, tem feito coisas grandes na minha vida, porque senão eu também não estaria aqui. E eu estou aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Então eu te digo, a minha palavra da parte de Deus para você: não desanima no meio do caminho. Porque se o cego de Jericó tivesse desanimado, ele não tinha alcançado o milagre. Porque a multidão fala: fica quieto, você acha que o mestre vai te ouvir? Nessa multidão fazendo esse barulho, cala a boca, para de gritar. Olha, você quer mais uma tribulação, né? Está gritando por socorro, e o povo está tentando desviar de toda forma, né? Para, você acha, já passou, está passando, já está longe, para. Mas não, ele não parou, ele insistiu, ele gritava mais alto ainda. Então a nossa caminhada é assim: perseverar mais forte, caminhar mais forte. Não desanima com tudo que você ouviu, ou que você vai ouvir ainda, porque quando Deus manda uma palavra para nós, é porque alguma coisa pode acontecer lá na frente. Então lembra, não desista. Vai gritando: Jesus, socorro, Jesus, eu preciso da tua ajuda aqui, Jesus, eu não vou conseguir aqui, Jesus. Então fala: Senhor, aquilo ali que eu estou vendo, eu sei que o Senhor já viu muito primeiro que eu, porque o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, eu estou vendo agora, mas o Senhor já viu, então toma conta para mim, cuida daquele detalhe lá, Senhor, e Ele vai cuidar. Amém, irmãos? Esta é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu agradeço a Deus. Deus abençoe o irmão Wagner, Deus abençoe o irmão João, né, por essa confiança. Deus abençoe vocês. Ele está um pouco meio aflito aí, preocupado, mas deixa tudo nas mãos do Senhor. Ele vai tomar conta de tudo, né? Mesmo a gente vê assim, a igreja, poucas pessoas, quem está aqui na frente, irmãos, fica preocupado, né? E dia 8, agora eu estive na cidade de Astorga, na igreja Assembleia de Deus da Madureira, ministrando ali. Uma igreja bem menor, mas a igreja estava cheia, lotada. Eu olhei assim, deu vontade de dar parabéns para os irmãos, porque estava em peso na igreja.
Aí eu chego aqui, eu vejo menos pessoas, mas graças a Deus que é vocês que precisavam, que Deus trouxe, você conseguiu vencer a barreira, né? Você conseguiu vencer os obstáculos e chegou até aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja a se pôr de pé. Irmãos, eu gostaria de avisar aqui que o nosso pastor ele está viajando, tá? Por isso ele não está no culto. Presbítero Denilson dando os avisos e finalizando o culto. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amanhã, a partir das 9h30 até 11 horas da noite, oração com